certeza, foi a Bianca Giuliano, que inclusive ela é hoje minha sócia conselheira na Campo Capital. E realmente eu conquistei muita coisa que eu jamais imaginei que, por mais que eu quisesse, que por muitos momentos eu achei que eu não conseguiria. E eu sei que eu consegui também por causa dela. Ela estendeu a mão, me puxou e eu fui. Rafael, dos nossos clientes, 80% tem a do campo. Uma coisa boa. Que É, bom. é ótimo, porque o trabalho de vocês faz com que eu tenha confiança com os números que eu tô recebendo. Nós conseguimos mudar a vida das pessoas que estão trabalhando. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à série Empreendedores do Agro, uma realização do 100% Agro e do Sebrae. A nossa proposta é trazer histórias inspiradoras de pessoas que empreenderam no agronegócio, fazem sucesso, geram emprego e renda e, principalmente, garantem a nossa segurança alimentar. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Eu tenho a honra de receber aqui a Isadora Caixeta, CEO da Campo Capital, mineira da cidade de Patrocínio, fez sua carreira no mercado financeiro em São Paulo e Estados Unidos. Foi sócia de duas plataformas de investimentos, a XP e a Genial Investimentos. Em 2022, lançou a Campo Capital com mais duas sócias. Isadora, um grande prazer recebê-la aqui. Fazia muito tempo que a gente estava estudando aí a possibilidade de conversar, né? E finalmente eu te recebo nos nossos estúdios. É uma honra estar aqui com vocês, Rodolfo. Eu que agradeço o convite. Bom, e o outro convidado é o Rafael Rodrigues Campos, médico veterinário pela Universidade Federal de Viçosa, em 2009, especialista em produção de ruminantes pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc-USP. Logo após terminar a graduação, iniciou como consultor técnico do Educampo em parceria com a Nestlé, residindo em Patrocínio e prestando assistência técnica e gerencial nas fazendas do Alto Paranaíba. Rafael, igualmente é uma honra te receber. Olá, Rodolfo, Isadora. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando e aprendendo um pouco com vocês. E desde já parabenizo a iniciativa, que é muito interessante a gente poder difundir e levar informações para poder levar a prosperidade para o agro da nossa região, né? E é verdade. A proposta é essa, através dessas histórias inspiradoras, multiplicar conhecimentos, não é? Isadora, como é que estão os negócios hoje? Tudo ótimo, sempre acho que é um turbulhão de emoções, né? Quem trabalha com agro sabe bem o que é isso, né? O cenário está positivo, como é que você coloca a Campo Capital nesse cenário hoje? Olha, a gente faz... Isso é legal começar falando disso, porque a gente faz análise de crédito de fazendas há quase 4 anos. E quando você vai fazer uma análise financeira de uma fazenda, você vai analisar o risco das fazendas, você realmente vai a fundo e levanta alguns indicadores financeiros. Muito parecido com a do campo, quando, né, vai levantar os indicadores de produção, de custo, produtividade, né? A gente vai na linha final do lucro líquido e, né, enfim, você faz análise de fluxo de caixa, solvência, vários outros. E aí, quando você me pergunta de cenário, o cenário de preço de commodity, hoje a gente fala, a gente trabalha com grãos e com café. Café a gente sabe que tá em preços excelentes, máximas, e grãos está num mercado mais desafiador. Só que, em relação a isso, eu acho que eu não estou falando novidade aqui. O que eu acho importante falar, que a Campo faz isso já há alguns anos, a gente vem tratando isso com os produtores, toma muito cuidado e não confunda o lucro operacional com o lucro líquido. O lucro líquido, ele é realmente o que sobra no final, o que sobra no bolso. E, muitas vezes, o que mata o lucro líquido é um alto endividamento. E a gente está vindo num mercado que tem se mostrado com alto endividamento, principalmente, e agora a gente tem que tomar mais cuidado ainda, que ontem, né, aumentou a taxa de juros, teve um novo presidente eleito nos Estados Unidos, e isso muda isso muda a política externa para a gente, isso, né, entende-se que pode ter aumento do dólar, aumento de inflação, então a gente tem que ser muito cauteloso. O que está na mão do produtor nesse caso? Cuidar dos custos e do endividamento. Perfeito.
Bom, Rafael, Educampo trabalha com dados e eu costumo trazer sempre essa comparação aqui para a nossa mesa, para a gente conversar. Diante de dados, não há argumentos. Mas o agro, ele sempre pensa em pessoas. Como é que o Educampo consegue conduzir esses processos fazendo o equilíbrio perfeito entre dados e pessoas? Como é que vocês ajudam o produtor a encontrar esse equilíbrio? Essa é a parte mais interessante e desafiadora que nós, como técnicos, encontramos. Mas o que a gente estimula a gente é o que, diante de todas essas variáveis que a Isadora até citou, nós temos que tentar fazer o nosso básico bem feito, que é o que dentro das propriedades de cada um, a gente conseguir levar uma eficiência técnica, que é o nosso trabalho do campo, mas com foco principalmente levando resultado econômico para as propriedades. E quando a gente trabalha essa eficiência em todos os setores que nós tentamos trabalhar, nós conseguimos melhorar os processos e, consequentemente, passar a ter resultados econômicos interessantes. E quando eu digo interessantes, são o quê? Fazendas eficientes e atrativas financeiramente, que nós conseguimos mudar a vida das pessoas que estão trabalhando. Através de como? Através de fixando os filhos dos produtores na propriedade, tendo sucessão familiar, que há anos atrás era uma dificuldade que a gente tinha nas propriedades. Então, com esse trabalho técnico e econômico, estamos tendo esse resultado, estamos conseguindo melhorar a qualidade de vida dos donos dessas empresas e, consequentemente, também gerar mais empregos. Essa geração de empregos, ela vai favorecer a região, né? Com a circulação de pessoas e mercadorias que vai poder gerar economia local. E hoje já existe essa cultura da sucessão. Eu acho que isso facilita muito o trabalho de todos os envolvidos, não, Rafael? Com certeza, com certeza. E nós precisamos muito desse engajamento de todos para poder levar eficiência nas fazendas. Com a visão de um técnico, nós já ganhamos muito uma fazenda. Agora, com a visão, às vezes, de um filho, da esposa que estava um pouco afastado da atividade, seja do leite, do café, mais precisamente do leite que eu trabalho, nós temos tendo uma eficiência muito maior, porque o engajamento é maior, a dedicação é maior nas propriedades, e aí nós conseguimos ver um atrativo a mais na atividade, né? E esse atrativo a mais, nós estamos observando que está tendo cada vez mais um reinvestimento na atividade e um crescimento. Então, a gente está podendo, o que era às vezes de uma família, a gente está podendo ter nas propriedades o filho, 2 filhos, 3 filhos que trabalham fora, podem trabalhar junto com os pais na empresa da família, né? E agrega, né? E agrega. Bom, eita, desculpa, gente. Bom, Isadora, Rafael falou aqui de reinvestimento. E aí cai muito no seu cenário. Mas você não nasceu CEO da Campo Capital. O que te trouxe até aqui? Vamos contar um pouquinho da sua história? Como é que foi o começo de tudo? Eu nasci aqui e depois voltei para cá. Então, eu acho que, né, o agro ele sempre esteve presente na minha infância e uma parte da minha adolescência, que eu venho de uma família de cafeicultores e hoje minha família também tem uma indústria de ração para gado de leite, inclusive, chama Rações Vereda, lá fica em Patrocínio. Então, o agro, né, e a cultura do agro sempre esteve presente na minha vida. Só que com 17 anos eu me mudei para São Paulo para estudar e fiz faculdade e já comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então teve uma fase da minha vida que obviamente eu me distanciei desse cenário do agro e voltei e fiz minha carreira voltada para investimentos. Então para investimentos de pessoas físicas em em vários setores da economia. Inclusive uma coisa legal que é de ver a diferença do mercado financeiro de antes para hoje é que antes não se falava de investir no agro. Nossa, quando eu mudei para São Paulo, assim, o meu sotaque era super diferente, sabe? Não,
era diferente uma mulher do interior de Minas estudar em São Paulo. Na minha faculdade, a maioria das pessoas, que às vezes que não eram de lá, eram do interior de São Paulo, mas não do interior de Minas, sabe? Então o agro não era muito. Não estava muito no dia a dia desde que eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. E aí, depois de 15 anos trabalhando na Faria Lima e tendo uma passagem de 1 ano pelo mercado dos Estados Unidos, né? Eu morei 1 ano em Miami, trabalhei no XP de Miami. Eu percebi que tudo que eu tinha aprendido, ainda mais unindo ao conhecimento das minhas sócias, que a gente é super complementar em termos de experiência profissional, eu percebi que eu conseguiria voltar para minha terra e trazer prosperidade e evolução para cá. Então, eu nasci aqui, fiquei 15 anos fora e aí voltei. E veio devolver muita coisa que você recebeu da região, você está trazendo em forma de benefícios para uma cadeia muito grande, né? Sim. Agora, você diria que esse momento da ida para São Paulo foi o ponto de virada, foi nesse momento que você decidiu de fato empreender? Eu lembro que eu comecei a querer empreender quando eu fui treinar, eu já tinha feito faculdade, mas quando eu fui trainee do Banco Indusval. Foi meu segundo emprego. Antes eu tinha sido estagiária num outro banco, um banco francês. E lá eu já comecei a ter mais conhecimento, acho que até pelos outros trainees, sobre... E ter contato com muito empresário também, sabe? Então eu comecei a entender mais sobre negócios, mais sobre riscos, e acho que a minha curiosidade para o empreendedorismo começou aí. Quando eu fui para a XP, e a XP é uma empresa assim, que nasceu de muita garra dos fundadores e de uma ideia super inovadora que precisou ser construída, que precisou deixar esperar o mercado estar mais maduro e preparar o mercado. E eu acho que esse é o empreendedorismo na raça. Essa foi a minha escola, fiquei lá 5 anos. Foi aí que eu comecei a ter mais vontade ainda de empreender. Obviamente não sabia o quão desafiador ainda mais quando você trabalha com inovação. Mas foi por aí, só que eu esperei também, acho que eu esperei, assim, teve um momento em que eu pensei que eu tinha encontrado as pessoas certas para empreender, sabe? Eu não queria empreender em qualquer mercado ou em qualquer sócio. Então, seus primeiros passos no empreendedorismo foram no mercado financeiro. E você se orgulha disso? Quando você olha para esse início, você fica feliz? Assim, fico, claro. Mas eu considero que eu empreendi mesmo na Campo. Apesar da minha curiosidade por empreendedorismo ter começado, né, vendo outros empreendedores construírem negócios valiosos. Só que quando, por exemplo, a minha experiência na XP, eu entrei na XP em 2014. Ela não é a empresa que ela é hoje, não tem o tamanho que ela tem hoje. Então eu passei por áreas que eu tive que construir. Então, aí você tá certo. Dentro de uma empresa, eu fui empreendedora construindo áreas novas. E quem te inspirou? Quais foram aquelas referências? Quando você olha para sua história, poxa, essa pessoa aqui me fez virar a chave. Com certeza foi a Bianca Giuliano, que inclusive ela é hoje minha sócia conselheira na Campo Capital. Ela foi meu chefe na XP. E ela foi a pessoa que despertou em mim a confiança da minha capacidade, da minha inteligência. Foi ela que eu lembro até hoje dela virar para mim, ela é de Porto Alegre, ela fala assim: Isa, percebe que tu é um talento. Foi esse sotaque. E aí, realmente, eu acho que eu não tinha percebido, assim, da minha capacidade de, né, quando você quer algo e fazer acontecer. Então, ela me inspirou e a minha coragem veio muito dela acreditar em mim. E realmente, eu conquistei muita coisa que eu jamais imaginei que, mais que eu quisesse, que por muitos momentos eu achei que eu não conseguiria. E eu sei que eu consegui também por causa dela. Ela estendeu a mão, me puxou e eu fui. Olho no olho, você já falou isso pra ela? Já. Ela sabe o quanto eu admiro ela. Inclusive, ela é um super case de sucesso, ficou na XP 15 anos, saiu de lá recentemente, é autora de um livro que se chama Mínimo Esforço, que a gente usa o método dela na Campo. Toda
sexta-feira, 2 horas da tarde, a gente tem uma reunião com ela, onde ela ajuda a gente a criar processos de venda, a entender onde que está o gargalo, onde que pode melhorar, né, o nosso discurso de venda, se ele está adequado. Então, ela é uma pessoa que continua na minha vida e espero que continue para sempre. Rafael, você é consultora do campo, mas é muito mais do que um consultora do campo, não é? Que tem um papel hiper relevante no agronegócio. Na sua atividade no dia a dia como profissional e na sua atividade como consultora do campo, você enxerga a importância dessa pessoa que estende a mão, que aposta nos talentos, principalmente no agronegócio, né, que tem aquela dificuldade tão grande de reter talentos, revelar talentos principalmente, né? E quando se descobre um grande talento no agronegócio, é uma luta reter, né? Com certeza. Sou um exemplo vivo disso, até porque eu sou da Zona da Mata, então a bacia já foi a maior bacia leiteira do estado, e justamente pela essa falta de um apoio, de uma mão amiga ali para dar um suporte, a atividade entrou numa decadência. E hoje a gente está vivendo a atividade leiteira no Alto Paranaíba em uma grande ascensão, justamente porque estamos tendo várias pessoas estendendo a mão e ajudando. E nesse processo de ajudar, a gente está tendo um crescimento, né, e um investimento muito alto. Tanto é que nos últimos anos, nos últimos 15 anos, a atividade leiteira aqui no Alto Paranaíba, ela praticamente virou uma outra atividade. Por quê? Porque se profissionalizou. E diante dessa profissionalização, a gente está precisando de cada vez mais pessoas, assim como a Isadora, né, que tem um conhecimento e que pode estender a mão, tanto para nós como técnicos, quanto para as propriedades, para poder fazer a gente ter segurança, né, diante dos dados que o Educampo levanta, que nós trabalhamos, mas para podermos ter segurança para investir nas empresas, né, e continuar esse crescimento acelerado que nós estamos observando aqui na nossa região. Agora, crescimento requer investimento, né? E aí, Isadora, o brasileiro lida muito mal com dinheiro. No agro, esse é um problema mais sério. E aí, onde entra Campo Capital? Onde entram seus talentos para corrigir esse problema? Essa é uma grande dor do agro. E eu acho que existem, quando a gente fala, né, é uma dor sim do brasileiro, porque a gente realmente não teve educação financeira na escola. Eu acho que tem que começar na escola. Por exemplo, eu fiz faculdade de administração, depois fiz pós-graduação em finanças. Então, eu fui aprender mesmo sobre isso com 20 e poucos anos. Até então, né, às vezes você não sabe exatamente o que significa uma inflação, uma taxa de juros, o que é a Selic. Isso são assuntos básicos que influenciam totalmente no nosso dia a dia. E a Campo começou, né, a gente começou fazendo, a gente ainda, né, fazemos isso, né, conectamos o mercado de capitais, que é um dinheiro privado, a empresas e fazendas do agro que precisam de crédito e que gostariam de linhas de crédito mais inteligentes e que cabem melhor ali sabe, na necessidade da fazenda. E aí, por a gente fazer muita análise de crédito de fazenda, análise de risco, a gente foi entendendo assim que se a gente não educar e não trouxer o conhecimento, a transformação não vai acontecer. Porque aí o que acontece? Eu faço uma análise de uma fazenda e falo assim, nossa, ela não tem os dados financeiros para me mandar, ou ela não tem organização financeira. Ah, não, tá, então ela não passou na minha análise de crédito. Aí eu tenho que, infelizmente, falar, ainda não consigo te atender. Aí a gente percebeu, já que a gente tem esse conhecimento, por que não dividir isso com os produtores? Vamos dividir, porque daí a gente pode explicar para ele o que tá, né? Assim, levantar os indicadores, mostrar o que isso significa e trazer as soluções, ajudá-lo a pensar. E quando a gente, né, normalmente fala de fazendas, normalmente é uma família administrando, e a gente sabe que família são os nossos maiores desafios em termos de relacionamento na vida. Nossos maiores amores, maiores desafios. Então, lidar com negócios que às vezes exige uma racionalidade muito grande,
a gente percebe que as questões familiares acabam intervindo e muita gente deixa de apontar ou querer discutir a necessidade para evitar um conflito familiar. Então, a Campo tem ajudado muito as fazendas na educação financeira em termos de gestão empresarial. As fazendas estão se tornando empresas. Sim. Então, né, vamos acompanhar o financeiro da fazenda na linguagem empresarial e a partir daí tomar decisões melhores, baseadas em racionalidade, baseadas nos números. Vamos melhorar resultados, vamos melhorar o lucro líquido, vamos ver como que a gente consegue diminuir a despesa com juros. Né? Esses juros que os bancos estão cobrando, está fazendo sentido? Uhum. Isso vale para o pequeno, médio e grande? Isso vale para o pequeno, médio e grande. A única questão é que nesse momento, para a gente começar, a gente precisava que a fazenda tivesse um mínimo de organização. Aí a gente né, começou esse trabalho com algumas fazendas e a gente percebeu, bom, a fazenda que ainda não tem o mínimo de organização, então a gente tem uma mentoria para ajudá-la a ter conhecimento, a se organizar, e aí ela entra para a consultoria. Então eu tô vendo que a gente está criando sabe, esse programa chama Jornada Financeira, e está realmente sendo uma jornada. Por quê? Porque eu de verdade, eu acredito, nem acredito, tenho certeza que qualquer fazenda, toda fazenda do Brasil se beneficiaria com jornada financeira. Então, como que eu consigo, né, dividir esse conhecimento e realmente causar uma transformação? No fim, vão ser pílulas, vão ser etapas. Rafael, isso conversa muito com o propósito do Educampo, né? Porque vocês trabalham muito a questão financeira nas propriedades rurais, sejam elas pequenas, médias ou grandes, né? Sim. Agora, você diria que esse serviço prestado pelo Educampo concorre ou ajuda no propósito da Campo Capital? Concorrência nunca, não tem essa concorrência. Na verdade, acho que são só a gente está estando somando, certo? Tanto o Educampo pode somar no serviço da Campo Capital, como a Campo Capital pode somar no serviço do Educampo. Hoje, nós estamos, como técnicos, nós temos esbarrado muito, às vezes até no excesso de informações. Antigamente era uma falta de informações e hoje em dia a gente está tendo até um excesso de informações. E nesse excesso de informações, a gente observa muitos dos produtores se perdendo nas prioridades de investimento. Então, às vezes, ele tem uma necessidade de um determinado investimento, porém não é um momento ideal. E aí, se a gente investir no momento ideal, fizer um investimento errado no momento ideal, a gente pode, às vezes, decretar a falência da empresa, certo? Então, nós como técnicos, nós temos que entrar nesse ponto e, diante de planejamentos, escalonar as prioridades das propriedades para, assim, fazer um investimento no momento certo. O investimento ele é muito saudável e necessário quando bem feito. Muito bacana. Há poucos dias, num dos episódios, um produtor trouxe a seguinte realidade. Ele não contava até então com a assistência do campo. Ele ia para a cooperativa e enchia o carro, enchia a caminhonete, levava muita coisa. Passava um ano, ele não tinha usado metade daquilo, gastava mal, investia mal. E aí Educampo chegou, mostrou que ele precisava saber comprar para vender bem, organizar as finanças, não tinha nenhum caderninho, não anotava nada. E aí ele aprendeu que esse controle faz muito sentido. Ter controle sobre a própria vida, sobre a propriedade, é o caminho para o sucesso, né? Dialoga demais com isso tudo aqui, né? E assim, Rodolfo, vou dividir aqui com vocês. E, Rafael, dos nossos clientes, 80% têm Educampo. Uma coisa boa. Que bom. É ótimo, porque o trabalho de vocês faz com que eu tenha confiança com os números que eu estou recebendo. Porque quando você vai fazer uma análise de crédito, tem uma parte que é a entrevista do produtor. Não chama entrevista, mas no fim você, né? A gente, diferente de outras, né? Eu sei que tem fintechs que às vezes faz só análise documental, mas na Campo a gente gosta de conhecer a fazenda, gosta de conhecer quem são os sócios. Então você consegue perceber na conversa o produtor que domina o número dele e o que não domina. E majoritariamente o que domina tem Educampo. Ou seja, tem Ele sempre um olhar. ajuda o meu trabalho. Tem esse olhar do investimento, Sim. dos dados, mas tem um olhar na pessoa também, na família, não é? Como é que aquela família se estrutura, como é que ela organiza, como é que ela administra o negócio, não é?
Porque os números são frios, mas o olho no olho, isso aí não tem preço não, né? Com certeza. E nós, como assim, técnicos que estamos presentes nas fazendas constantemente, às vezes nós fazemos até um serviço, eu no caso que sou veterinário, a gente faz um trabalho além do veterinário, né? Não é só veterinário, às vezes é de conselheiro, é de amigo, às vezes até um familiar. Tem muito certo? consultor do campo que vira padrinho, né? Com certeza. Mas Com certeza, com certeza. E é justamente, a gente passa a fazer parte não só da empresa, mas da família. E aí gera uma confiança, né, um valor que a gente não consegue nem quantificar isso, de tão gratificante que é. Isadora, o que é um sucesso para você? Para mim, sucesso é a gente estar em paz com as nossas ações e estar em harmonia com as nossas relações. Você diria que é uma pessoa de sucesso? Sem querer parecer arrogante, eu acho que até aqui eu estou tendo sucesso, mas eu almejo mais. Quero conquistar. É clichê, mas as pessoas olham muito para o sucesso e não conhecem os processos. O que veio antes daquilo, né? Você enfrentou muitos desafios para chegar a esse estágio. Qual foi o seu grande desafio até agora? Nossa, enfrentei muitos e ainda enfrento e sei que não vai acabar. Não tenho mais essa ilusão. Acho que os desafios fazem parte da vida, né? O que interessa é como a gente lida com eles. Até aqui, o meu maior desafio em relação a mim ou ao meu negócio, você quer dizer? A você e ao seu negócio, porque os dois estão conectados demais. Tá. Eu diria que meu maior desafio hoje é conseguir. Meu maior desafio para chegar até aqui foi ter, acho que, sensibilidade. Porque eu acho que eu sou muito racional em relação a algumas tomadas de decisão. E digo, né, de forma. Ainda mais trabalhando com finanças, mercado financeiro, né? Você acaba tendo que ter muita praticidade. E aí, quando você chega para trabalhar no agro, você vê que a sensibilidade faz muita diferença. Porque você não está entregando só um serviço financeiro para uma empresa rural, você está entregando um serviço para uma família. E o agro é olho no olho. Olho no olho. Então, isso foi uma sensibilidade. Não sei se às vezes sensibilidade é a palavra certa, mas você tem que saber, né, ouvir, ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa não te conta exatamente. E a vida no mercado financeiro, ainda mais em São Paulo, ela é mais rápida, ela Exige muita praticidade. muita praticidade. Objetividade. E muita objetividade. Então, essa é uma grande mudança que, pra mim, apesar de ser comunicativa, eu sou introspectiva, eu acho. Acho não, tenho certeza. Então, já fiz testes. Então, isso essa parte de relacionar de forma próxima com as pessoas foi uma mudança muito grande que eu vi que eu tive que me adaptar. E que no fim eu acho incrível. Tá, mas eu ainda não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu queria saber se houve algum momento extremo, um momento em que você olhasse para aquela situação toda e perguntasse, poxa, isso não faz o menor sentido. Eu quero parar ou eu quero mudar. Ah, tá. De momentos extremos teve. Nossa, e teve o mais extremo de todos, que é quando eu tava nos Estados Unidos. E eu acho que o brasileiro, ele tende a achar que a vida nos Estados Unidos ou na Europa é maravilhosa. E eu já fiz 2 intercâmbios e no intercâmbio foi maravilhoso. Agora, eu sendo transferida para uma empresa, eu tinha 29 anos, eu fui para um outro país. Beleza, Miami tem muito brasileiro, mas assim, é você fazer uma vida nova, num lugar novo, fazer novas amizades. E eu tinha um nível de trabalho gigantesco. Então, no fim, foi uma decepção, porque eu acho que a minha expectativa é que eu melhoraria a minha qualidade de vida e ela piorou muito. E ela piorou drasticamente. E aí, foi quando eu percebi o quanto eu sentia falta da minha família. Porque até então, eu acho que na praticidade, na loucura, em São Paulo, não sei o quê, eu não tinha tanto tempo. Ficava 10 dias sem falar com os meus pais, sabe? Às vezes só por mensagem, mas de ligação não falava muito. E aí, depois de um ano,
É, comecei a ter crise de pânico, sabe? De falta de ar, e eu lá sozinha. E aí foi numa época que meu pai adoeceu. E aí foi péssimo, né? Porque meu pai teve que fazer uma cirurgia, do dia, assim, na semana seguinte ele já tinha que fazer a cirurgia, aí você tá longe. é, e aí passaram alguns meses, eu tomei a decisão. E tem uma coisa que é legal disso, que eu sei que vou me estender aqui, mas eu acho que já que você quer mais emoção, e realidade, a minha avó, ela tinha Parkinson e Alzheimer. E eu lembro que quando os meus pais me ligavam, eu morria de medo deles estarem ligando. Ainda mais depois que teve esse negócio do meu pai, não foi exatamente quando eu pedi demissão, não. Ainda fiquei uns meses. Aí depois do negócio do meu pai, eu fiquei morrendo de medo da minha avó morrer. E eu não ia conseguir chegar pro velório. Eu não ia conseguir chegar a tempo pro velório. E uma passagem do dia pra noite de Miami e São Paulo, ela é uns R$ 7.000, assim, não é normal, não é um dinheiro trivial pra você gastar. Eu tinha muito medo disso. E aí eu lembro de rezar e pedir pro meu anjo da guarda, por favor, não deixa a vovó ir sem eu ver ela sentar no Brasil. E foi uma época que a XP pediu, fica sempre no Brasil. Antes eu ia todo mês. A XP falou assim, não, fica aqui mais pra você entender mais do mercado e tal. E eu entendo, né, o lado deles. Mas, obviamente, eles não sabiam tudo que estava acontecendo, né, na minha vida. E aí, quando aí eu pedi demissão, cheguei em patrocínio num domingo pra passar o Dia das Mães com a minha mãe. Fui lá ver a minha avó. E aí, 3 dias depois, a minha avó faleceu. Ou seja, você voltou para casa no momento certo Ela me esperou, exato. e teve que dar aquele abraço. Se dar aquele abraço e despedir, eu me despedi dela. Rafael, em momentos extremos como esse, as pessoas costumam tomar decisões extremas, nem sempre muito bem pensadas, né? O seu caso foi amadurecido. Ele foi decidido assim com base no emocional, mas foi bem pensado, né? No caso do Educampo, dessas famílias todas que vocês acompanham, quando acontece uma situação extrema, você deixa de lado os dados e atua como conselheiro de fato. Isso é real, isso acontece mesmo. Sim, mas assim, não posso dizer que eu deixo os dados de lado, certo? A gente tem que atuar como um conselheiro, mas Encontrar o equilíbrio. isso, mas sempre nunca esquecendo dos dados. Porque às vezes num momento desfavorável, certo? Uma situação complicada, é onde que às vezes o produtor pode tomar uma medida errada. E se perde, né? Ele se perder. Então, ele tomar uma decisão errada, nesse momento é muito complicado, às vezes a gente não conseguir depois voltar, certo? Ou tentar consertar aquela ação. Então, o serviço nosso, hoje em dia, o Educampo evoluiu bastante, nós temos ferramentas aí que constantemente está no celular, está online para o produtor, para qualquer situação que desfavorável, às vezes, que o produtor possa encontrar, ele ter nós como técnicos presentes, mas embasados em cima de informações e dados que pode dar um suporte que ele necessita. Ou seja, conselheiros com conhecimento de causa e conhecimento daquela situação ali. Sim, Né? sim. Isadora, você é uma mulher forte. É uma mulher forte. E essa sua força, ela foi construída ao longo da sua jornada. Você lida no mercado financeiro, mas tem consigo aí um valor para a família que é incrível. A gente percebeu isso desde o começo lá da conversa. Você valoriza muito a família. Nessa sua trajetória, o que você aprendeu? Quais foram as grandes lições convivendo no mercado financeiro e agora lidando aí com esse olho no olho que é o agronegócio? Lidando com pessoas. Lidar com pessoas é um grande desafio. E eu acho que as pessoas têm que ter claro isso, porque tem um livro muito legal que eu li, inclusive quando eu estava em Miami, que fala
que chama, em português chama A Coragem de Desagradar. E aí é um filósofo conversando com um jovem e ele fala que todos os problemas de todo ser humano são voltados para relacionamento. Exceto, obviamente, por exemplo, um problema de saúde, né? Vamos tirar os extremos, mas os problemas do nosso dia a dia, majoritariamente são problemas de relacionamento. E aí eu acho que um grande desafio, assim, que tem, que é para empreender, acho que é você entender a diferença das gerações. Porque hoje, quando eu lido, né, vou negociar com uma fazenda, ainda tem a geração mais velha que eu participando da tomada de decisão. Então, é claro que eu tenho mais facilidade de me conectar com a minha geração, né, que foi fazer faculdade fora, assim como eu, né, que já fez intercâmbio, que fala inglês, né, essas são as características da geração e é legal, assim, ver hoje o agro é formado por pessoas, assim, que dão certo, que gostam de tecnologia, que são interessadas. E aí você tem uma outra geração, né, que são os nossos pais, que tiveram um desafio gigantesco de ter que tomar decisão meio que de olho fechado, assim, no escuro. E hoje essas duas gerações estão convivendo. Convivendo. Tá havendo aí uma passagem de bastão, né? E aí tem uma coisa que foi um aprendizado, que a gente chama o produtor, né, às vezes de cabeça dura, eu ouço muito isso. Só que aí vem também a parte da sensibilidade, a gente entender, mas peraí, o que significa isso ser cabeça dura? É que você percebe que essa geração lá, né, mais velha que você, teve que tomar muita decisão baseada no sentimento, porque não tinha a quantidade e a qualidade de informação que tem hoje em dia. Então era mesmo o sentimento dele que guiava. Era. E aí hoje a gente vem com essa porção de tecnologia, vem com empresas como Educampo, como Acampo, que tem formas de mostrar, né? Falar, eu tenho um caminho aqui que vai ser mais fácil para você. E aí a geração mais velha tomou uma coragem e né? E se transformou essa coragem. Eu tenho um conhecimento, só que aí às vezes acho que o sentimento sobre o conhecimento acaba falando mais alto do que exatamente sobre a realidade ou sobre os números. Então, acho que é esse desafio, entendeu? E não tem certo nem errado. No fim, é saber relacionar com isso, porque não tem como você jogar na goela abaixo da pessoa sua ideia. E aí volta naquela história de preparar para a sucessão, né? Promover a cultura da sucessão, né? Essa sucessão não acontecer só naquele momento limítrofe, mas é ir acontecendo aos poucos, de forma respeitosa, organizada, planejada, né? Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo hiper interessante e é um momento Marília Gabriela, né? Então eu vou fazer aqui algumas perguntas simples, objetivas para respostas simples, diretas e objetivas. Rafael, vou me permitir começar com a Isadora. Isadora, qual a importância do dinheiro? Muito importante, mas o mais importante é o que a gente faz com a gente. O sistema financeiro é cruel ou é justo? Ele é igual a todos, ele é cruel. Família. Tudo. Rafael, é possível empreender sem dinheiro? Sim, sim, é possível. Basta ter persistência, certo? E pessoas comprometidas ao seu lado. Qual a importância da disciplina? O sucesso, a disciplina e a persistência, na minha opinião, elas levam ao sucesso. E é essencial. É melhor o simples bem feito ou arriscar tudo em um projeto inovador e ousado? Eu gosto muito do simples bem feito. O simples bem feito, na grande maioria das vezes, é uma tecnologia de alta tecnologia. Perfeito. Isadora, agradeço muito, foi uma honra te receber. Como eu disse lá no comecinho do nosso bate-papo, fazia tempo que eu queria
te trazer aqui para o estúdio do 100% Agro. Eu acho que a gente tem sempre muito a aprender. Nessas conversas eu aprendo muito. Trago sempre o meu caderninho porque eu anoto as lições que eu aprendo. Você trouxe um monte de lições hoje e com certeza isso agrega muito para quem acompanha o 100% Agro. Foi uma honra receber você aqui. Deixa a sua mensagem final, seus contatos, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer continuar essa conversa com você. Se Deus quiser, nossa, eu que fico honrada de estar aqui com vocês, pelo convite. Fiquei de verdade muito feliz quando recebi a sua mensagem. Agradeço também quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Espero ter a divisão da minha história, espero que ela tenha causado sentimentos bons nas pessoas. Quem quiser ter contato comigo, tem o meu Instagram, que é IsadoraMCS. Tem o da Campo Capital, que é @campocapitalp2p, e tem o nosso site, que é www.campocapital.com.br. Minha gratidão. Minha gratidão total também. Rafael, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Você saiu de patrocínio para vir ao nosso estúdio, fazer essa participação tão bacana. E a minha gratidão é ainda maior porque no momento que nós tivemos o primeiro contato, você foi muito pronto. E o Rafael me disse uma coisa incrível. Rodolfo, o 100% Agro merece fazer muito sucesso e nós vamos trabalhar sempre por isso. Então eu gostei de ouvir isso. A gente gosta de ouvir coisas assim, né? E você trouxe uma mensagem muito, muito racional, sem esquecer o aspecto humano desse trabalho que você faz e que é tão bacana. Parabéns, muito obrigado e que o Educampo continue entregando tanta coisa boa assim para o produtor rural. Obrigado, Adolfo, obrigado pelo convite também, pela oportunidade. Eu acredito muito no agro, acredito muito na nossa região, no meu trabalho e dos meus colegas, assim como de pessoas que a gente conhece, como a Isadora também, que tem feito um trabalho sério e muito benéfico aos produtores. E é muito bom a gente poder difundir essas informações para alcançar o máximo possível de ouvintes, de produtores, para eles poderem utilizar diante nas suas propriedades e conseguirem ter bons resultados. Conseguirem, desculpa, com certeza vão conseguir e hoje você deu mais uma contribuição. Muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao final deste episódio da série Empreendedores do Agro, uma realização do 100% Agro com o Sebrae. Nós estamos apresentando histórias inspiradoras de pessoas que empreendem no agronegócio, geram emprego e renda e garantem a nossa segurança alimentar. Mais um ano de safra ruim. Calma, dona Lourdes! A solução chegou! Prazer, Pitaco! Ô, dona Lourdes, vai plantar batata! Como é que é? Batata! Batata é resistente e dá pra diversificar. Aqui a senhora planta batata chips, pra lá a senhora planta batata palha. Você nunca plantou nada não, né? E chega de pitaco. Para cuidar do seu negócio, chame quem entende. Chame um consultor do Sebrae.